Fala, investidores! Bom, bora aprofundar nossa análise sobre a CPRF da Suzano. Agora vamos entrar em alguns detalhes mais específicos. Vamos falar sobre a principal vantagem competitiva da empresa, né, os possíveis impactos aí que essa guerra tarifária pode impactar, as características da oferta, vamos falar sobre taxas da emissão, né, que garantias a gente tem nessa emissão, e vamos também analisar rapidinho a situação financeira da empresa como um todo. Bora lá? No ambiente econômico, né, o termo moat se refere a uma vantagem competitiva que uma empresa possui sobre os seus concorrentes. O conceito ele foi popularizado aí pelo Warren Buffett, né, que costuma utilizar esse termo para descrever a vantagem competitiva sustentável de uma empresa. O fato é que a Suzano ela possui uma vantagem competitiva quase que natural. A companhia está baseada em um país do hemisfério sul, né, Brasil, e isso acarreta uma série de vantagens, né, devido aos baixos custos de produção e ao ciclo curto de desenvolvimento da árvore em comparação à sua produção no hemisfério norte. Resultado disso é que quando a Suzano planta o eucalipto, em 5 anos ela já corta e produz. Enquanto o grande competidor, né, nesse mesmo processo, ele vai demorar cerca de 20 anos até produzir a celulose. Então essa vantagem competitiva ela é alta e parece ser sustentável aí por um bom tempo, né? Por questões naturais, né, de água, de terra, de sol. A Suzano ela tem um retorno de investimento mais rápido. Mas será que isso efetivamente se reflete nas métricas de crédito da empresa? É isso que a gente vai olhar mais adiante. Vale mencionar que a celulose ela ficou isenta da tarifa de importação adicional de 40% que vai ser aplicada aí pelos Estados Unidos, né, a produtos brasileiros, de modo que vai manter a competitividade da empresa, né, do produto em relação aos demais países exportadores de celulose, que são sujeitos aí a uma tarifa recíproca de 10%. E isso é positivo, né, para a Suzano, dada a sua posição de liderança aí no mercado global de celulose, né, de fibra curta, com a América do Norte apresentando 18% das vendas de celulose da empresa no ano passado, né, 2024. Por outro lado, as preocupações com a sobretaxação têm limitado de alguma maneira o apetite dos compradores de celulose por novos pedidos, né, principalmente na China, o que combinado aí com os estoques elevados de commodity no país, isso tudo contribui para o arrefecimento das importações e dos preços da celulose na região, que recentemente atingiram um menor patamar nos últimos 2 anos, que pode representar aí um piso, vamos chamar assim, com certa chance dos preços passarem a se recuperar a partir de agora. O objetivo dessa emissão da Suzano, né, dessa oferta, é captar 2 bilhões de reais. Esses recursos vão ser destinados a atividades de formação, exploração de floresta homogênea, bem como conservação de floresta nativa. Então, esse investimento ele é voltado para o público geral. O coordenador líder é o Itaú BBA. A emissão ela é realizada pela Vortex Distribuidora, que estrutura aí a distribuição desses certificados no mercado financeiro. Essa emissão ela vai ter 3 séries, né, com vencimento de 8, 10 e 12 anos. A primeira série vai ser pós-fixada, enquanto as outras 2 séries elas vão ser atreladas à inflação. Então, a primeira série tem um vencimento de 8 anos, ela tem uma remuneração teto de até 96,5% do CDI. A segunda série ela vai ter um vencimento de 10 anos, indexado entre o maior resultado entre NTN-B de 2035 menos 0,45 ou IPCA mais 5,76%. E a terceira série ela vai ter o vencimento em 12 anos, indexado entre o maior valor entre NTN-B de 2035 menos 0,43 ou IPCA mais 5,79. Ambas as séries possuem juros semestrais e amortização só lá no vencimento. Entendidas as séries, vamos falar um pouco sobre garantia? Só para lembrar, uma garantia, né, oferecida em um título de crédito é uma segurança que a empresa te oferece como investidor. Então, os títulos de crédito oferecidos pela Suzano, eles não têm nenhum tipo de garantia e nenhum covenant financeiro, ou seja, na hipótese da emissora deixar de pagar, deixar de arcar com as suas obrigações dessa emissão, você como investidor não tem garantia nenhuma sobre bens específicos da empresa. Então é bem importante que você esteja atento aí à situação da empresa como um todo. Bora dar uma olhada em como é que está a situação financeira da Suzano? No segundo trimestre de 2025, a companhia registrou um incremento de volume e no avanço das margens operacionais, um crescimento significativo tanto no volume de venda, né, de celulose como de papel, apesar da queda dos preços médios. Então, se por um lado a empresa apresenta alguns avanços operacionais, o seu nível de alavancagem financeira medida pela relação dívida-EBITDA, né, ajustado em dólar, permaneceu relativamente alto, 3,1 vezes, aí dada a redução do EBITDA acumulado aí de 12 meses. É esperado um certo alívio para a geração de fluxo de caixa livre
A partir desse ano, com uma projeção aí de redução de 30% nos investimentos pela empresa em relação a 2024 e, obviamente, uma redução gradual aí do seu nível de alavancagem. A dívida bruta da empresa se manteve praticamente estável em relação ao primeiro trimestre de 2025, né, em 91,6 bilhões de reais, com prazo de 74 meses em média, um custo médio em dólar de 5% ao ano, sendo 97% dos vencimentos aí concentrados a longo prazo, 3% só no curto prazo. A dívida em moeda estrangeira representa em torno de 76% do valor total de dívida da companhia. É importante lembrar que a Suzano ela realiza contratação de dívida em dólar, né, como uma estratégia de hedge natural, uma vez que a geração de caixa operacional líquida da empresa, né, é denominada, na sua maior parte, em dólar, né, devido à sua condição de exportadora. Então essa exposição estrutural permite que a companhia concilie os pagamentos dos empréstimos e financiamentos em dólar com o fluxo de caixa recebido das suas vendas também em dólar. Então, olhando para as margens financeiras, uma das principais características do setor é a natureza extensiva em capital, ou seja, demanda investimentos iniciais bem significativos na instalação de planta industrial, a necessidade constante aí de reinvestimento para manutenção da capacidade produtiva, a adoção de tecnologias cada vez mais eficientes. O CAPEX orgânico do grupo foi incrementado, foi acentuado entre 2022 e 2024, em razão dos esforços concentrados aí no projeto Cerrado, que a gente já mencionou, que iniciou as operações aí no ano passado. É esperado um alívio de geração de fluxo de caixa livre a partir desse ano, projeção aí de redução de 30% dos investimentos da empresa em relação a 2024, reduzindo também o seu nível de alavancagem. Vale destacar como ponto de atenção que, na nossa visão, apesar da redução do valor nesse trimestre, o nível de endividamento segue relativamente elevado, então não teve avanço aí na desalavancagem financeira, olhando a relação dívida-EBITDA, que se mantém praticamente no mesmo patamar desde o segundo trimestre do ano passado, ainda que esteja dentro dos limites. Que basicamente o que a gente quis mostrar nesse nosso vídeo aqui, as principais características dessa oferta, o prazo de remuneração, a gente viu as garantias atreladas aí a essa oferta, vamos explorar um pouquinho sobre a situação financeira da empresa. E diante de todos esses resultados, o que a gente observa? Que a empresa ela segue com uma alavancagem relativamente elevada na nossa visão, e a dúvida que fica é: a empresa vai conseguir reduzir essa métrica para os próximos anos? Será que o spread atual leva em consideração esse risco? É exatamente isso que a gente vai discutir no nosso próximo vídeo. A gente vai explorar um pouquinho mais alguns detalhes financeiros da empresa, vamos comparar essa taxa desse ativo com outros tipos de aplicação. Até mais!